Sabe aquela sensação de que, a qualquer momento, alguém vai descobrir que não se é tão bom assim, que se é uma fraude? Pois é, isso é a famosa síndrome do impostor. Mas, e se eu dissesse que, de acordo com a ciência, sentir isso pode ser, na verdade, uma coisa boa? É isso que a gente vai ver aqui. Como é que se pode pegar nessa dúvida e transformá-la numa aliada poderosa? Olha, esta frase acerta em cheio, não é? É o resumo perfeito do que a gente vive hoje. A gente abre as redes sociais e o que vê? O palco dos outros. Só as vitórias, as férias de sonho, os sorrisos perfeitos. Enquanto isso, a gente está aqui, nos nossos bastidores, a lidar com a dúvida, com o esforço, com o caos do dia-a-dia. E claro, quando se compara o nosso caos interno com aquela perfeição toda de fora, bem, é a receita certa para se sentir um verdadeiro impostor. Ok, para começar, vamos a uma história e, olha, é uma história bem pesada. À primeira vista parece ser sobre uma coisa, mas na verdade ela revela uma verdade muito mais profunda sobre a diferença entre a dúvida e a certeza absoluta. Imaginem a cena. Uma influenciadora super famosa sobre a parentalidade. Nas redes sociais, ela era o retrato da mãe perfeita. A especialista, sabe? Mostrava uma vida familiar linda, impecável, e dava conselhos para milhões de pessoas sobre como criar filhos da melhor maneira possível. Só que, por trás das câmaras, a realidade era um verdadeiro filme de terror. A verdade só apareceu quando o filho dela, de 12 anos, conseguiu escapar de casa, coberto de feridas, e foi pedir ajuda a um vizinho. A partir daí, a investigação revelou abusos horríveis. O resultado? Ela foi presa e condenada a 30 anos. E é aqui que a história vira. O problema dela não era se sentir uma impostora, não era a insegurança. Era exatamente o contrário. Era a ausência total, zero dúvida sobre si mesma. Aquela certeza absoluta de que era especial, de que merecia tudo e era superior aos outros, esse, sim, era o verdadeiro perigo. Então, vamos pegar nessa história pesada e usá-la para entender o conceito por trás dela. Afinal, o que é, cientificamente falando, esse tal sentimento de ser um impostor? Bem, a ciência chama isso de fenómeno do impostor. Basicamente é aquela sensação que não sai da cabeça de que não se é tão competente quanto as outras pessoas pensam, mesmo quando há provas e mais provas do contrário. É acreditar que o sucesso foi só sorte, não mérito. E um ponto importante, isso funciona como um espectro, sabe? Não é uma coisa que se tem ou não se tem, é mais sobre o quão forte essa sensação é para cada um. Geralmente, esse fenómeno se manifesta de 4 formas principais. A primeira é a dúvida constante, aquele questionamento sem fim sobre as próprias habilidades. A segunda é a sensação de não merecer o sucesso, de que foi tudo sorte. Terceiro, o medo de ser desmascarado, aquela ansiedade de que alguém vai descobrir a verdade. E por último, a dificuldade de realmente aceitar as próprias conquistas como algo que se ganhou por mérito. Agora vamos virar a moeda. O que é super interessante é pensar no contrário. Quem são as pessoas que nunca se sentem assim? A ciência mostra que, geralmente, são 2 tipos de pessoas que vivem sem ter a menor dúvida sobre si mesmas. E esses 2 grupos são, de um lado, as pessoas perigosas e do outro, as ignorantes. E vamos ser sinceros, nenhum dos 2 é um bom exemplo a ser seguido, certo? O primeiro grupo é o que a psicologia chama de tétrada sombria. Estamos a falar de pessoas com traços fortes de narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e até sadismo. Basicamente são pessoas que tendem a ser muito frias, manipuladoras e que acham que o mundo lhes deve tudo. Para gente assim, a autocrítica, a dúvida, isso simplesmente não faz parte do sistema operacional delas. Já o segundo grupo cai no famoso efeito Dunning-Kruger. É uma ideia bem curiosa. Pessoas com pouca habilidade em algo tendem a achar que são ótimas naquilo. É como se a incompetência delas fosse tão grande que elas nem conseguem perceber que são incompetentes. A ignorância é tão profunda que elas nem sabem o tamanho do que não sabem. E aqui a gente vê o paradoxo de forma bem clara. De um lado, a pessoa incompetente superestima a própria capacidade. Ela não sabe o que não sabe, então acha que já sabe muito. Do outro lado, a pessoa competente faz o contrário. Ela subestima a própria capacidade. Por quê? Porque ela tem noção do tamanho do universo de conhecimento que existe e por isso muitas vezes acha que o que ela sabe é pouco ou que é óbvio para todo mundo. Ok, então já vimos que ter um pouco de dúvida não só não é mau, como pode ser um bom sinal. A questão é, como é que a gente lida com isso de uma forma saudável, para que não nos paralise? Vamos ver agora umas estratégias bem práticas, com base na ciência. A grande pergunta é essa, né? Como é que se pega nesse sentimento de ser um impostor, que às vezes nos deixa travados, e se transforma isso numa ferramenta para a gente crescer, tanto na vida pessoal como na profissional? A ciência aponta para 5 passos. Primeiro, reenquadrar. Em vez de ver a dúvida como inimiga, olhe para ela como um dado.
o que é que essa insegurança está a tentar dizer? Onde é que se pode melhorar? Segundo, fortalecer a sua rede de apoio. Ter por perto amigos, mentores, gente que conhece o seu potencial é crucial. Terceiro, lembrar-se dos verdadeiros incompetentes. Aqueles que fazem mais barulho são muitas vezes os que sabem menos. A sua dúvida, na verdade, pode ser um sinal de humildade. Quarto, inspirar, em vez de comparar. Usar o sucesso dos outros como combustível para a própria jornada, e não como uma régua para se medir. E o último passo, que é meio irónico, mas fundamental, verificar. Primeiro que tudo, é bom ter a certeza de que não se é de facto um impostor. E esta frase do Martin Luther King Jr. é, uau, perfeita para isto. Porque é exatamente esse o ponto. Quando as pessoas boas, as pessoas competentes, ficam em silêncio por causa da dúvida, elas abrem um espaço. E quem é que ocupa esse espaço? Os ignorantes, os mal-intencionados, aqueles que não têm a menor dúvida sobre si mesmos. No fim de contas, a grande lição talvez seja esta. Sentir-se como um impostor pode não ser um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de competência, de autoconsciência. É quase um convite à humildade, num mundo que está cheio de gente com certezas perigosas. Mas claro, antes de sair por aí a abraçar a sua dúvida como uma super vantagem, fica aquela perguntinha final no ar. Já parou para pensar se por acaso não é mesmo um impostor?